Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar um pouquinho sobre a ortografia das palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL, certo? E que palavra seria essa escrita com BL, CL? Isso lembra alguma coisa a vocês? Esses encontros entre essas letras que a gente encontra nas palavras, esses encontros são o quê? São encontros consonantais que a gente já viu bastante, né, na nossa unidade anterior, no nosso bimestre anterior, e a gente vai continuar vendo um pouquinho sobre esses encontros consonantais, tá certo? Prestem bastante atenção quando estiver lendo uma historinha, um livro, seja lá o que for, e comecem a prestar atenção nos encontros consonantais que vão ter nas palavras, nos encontros vocálicos também é bom relembrar, tá certo? Vocês vão ver esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Ó. Eu trouxe um textinho curto, e o nome do texto é Uma Aula Interessante. Quando eu for lendo esse texto, eu quero que vocês prestem atenção nessas partes do texto que estão aí sublinhadas em vermelho, que vocês vão conseguir encontrar esses encontros consonantais que eu falei para vocês, tá? Vejam bem. A professora Flávia levou sua classe à biblioteca para uma aula sobre o globo terrestre. Plínio, o mais curioso da turma, perguntou: "Esse é o nosso planeta? Não é, professora?" "Sim, Plínio. Este globo representa o lugar onde moramos. É a Terra." Cleonice, uma aluna aplicada, completou: "Professora, aprendi que a parte azul clara do globo representa os oceanos, rios e lagos. É verdade?" "Isso mesmo, Cleo. Você e Plínio são muito espertos." "Foi o meu avô Clênio que me explicou", disse Cleonice. "Parabéns! Agora vocês vão conhecer muito mais sobre o nosso planeta. Viram quantas palavras diferentes nós podemos encontrar com esses encontros consonantais de BL, CL, FL, GL, PL e TL? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos desses encontros consonantais. Primeiro, o que é que eu queria que vocês exercitassem em casa? Falem como seria a sílaba desses encontros. Por exemplo, blá, blé, bli, bló, blu. Vejam o movimento que a boca de vocês faz, como é que o som sai, a língua, como é que ela se movimenta. Assim a gente vai exercitando também a fala, né, das palavras, falar de forma correta. Aí eu trouxe para vocês uma palavra para cada sílaba desses encontros que a gente está estudando, tá bom? Vejam bem. Nublado. Nublado cadê o encontro consonantal aqui? Entre BL e a nossa primeira sílaba que eu tinha falado. Blefe, a segunda palavra. Blefe, gente, é o mesmo que mentira, tá certo? É o mesmo que mentir. Bíblia. Olha aí, o bli. Estão vendo? Bloco. B-L-O. Blusa. B-L-U, certo? Todas essas são palavras que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia. Talvez não tanto o blefe, nós utilizamos mais a palavra mentira, né? Mentir, mentira, mas quer dizer a mesma coisa, tá certo? Vamos para outra. Olha aqui. Clá, clé, cli, cló, clu. Olhem as palavras que a gente pode encontrar com esses encontros consonantais entre CL. Classe, bicicleta, clima, folclore, clube. Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo de clube de futebol, né? Só para vocês entenderem no que é que se aplica essa palavra clube, tá certo? Vamos continuar. Aqui entra o encontro consonantal de FL. Olha isso. Flá, flé, fli, fló, flu.
Percebam o som saindo da boquinha de vocês. Ele vai sair como se estivesse saindo pelos nossos dentes, né? Os dentinhos da frente. Flá, flé, fli, fló, flu. Vamos agora para os exemplos? Ó, flauta, flecha, fliperama. Fliperama é para quem não sabe, né? Talvez alguns de vocês não tenham visto ainda esse tipo de aparelho. É um aparelho que se usava bastante antigamente. Hoje em dia a gente ainda encontra, que é para jogar videogame, certo? Aí nesse aparelho é como se fosse uma máquina grande, que a gente vai conseguir jogar videogame nele. Flores, olha aqui, mais um encontro entre FL e FLO no caso, né? E flúor, que é um dos ingredientes, né, do nosso creme dental, que nós escovamos os nossos dentinhos, tá? Vamos agora para o encontro consonantal GL. Olha as sílabas: glá, glé, gli, gló, glu. A primeira palavra, exemplo, glacê, aquela parte de cobertura, né, que vai por cima dos bolos, cupcakes, a gente chama aquele creme ali, bem bonito, bem gostoso, a gente chama de glacê, certo? Inglês, uma das disciplinas de vocês. Em inglês, olha aqui, o encontro entre GL, né, que é o encontro consonantal, mais a vogal E. Glicose. Glicose, gente, vai ser um tipo de açúcar, como se fosse, tá certo? Um tipo de açúcar que está presente no sangue da gente. A gente pode medir a glicose, né? Ver como é que tá os índices de glicose no nosso sangue, através desse aparelhinho aí que a moça tá furando o dedinho, certo? A gente pode medir a glicose no nosso corpo desse jeito. Por que eu tô falando isso para vocês entenderem o que é essa palavra, tá bom? Que não é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? Mas só para vocês saberem o significado. Outra palavra com encontro consonantal GL, globo. Iglu. Iglu também é mais uma palavra com esse encontro e é justamente um tipo de moradia, tá certo? Que é toda feita de gelo, a gente chama de iglu. Encontro consonantal entre PL, certo? A gente pode formar essas sílabas, ó. Plá, plé, pli, pló, plu. E essas sílabas podem estar presentes nas palavras. Palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Por isso que eu digo, prestem mais atenção na hora que estiverem falando, na hora que estiverem lendo, que é bastante importante, ó. Planta. Todo mundo aqui convive com as plantas com certeza. Todos os dias. Plebeu. Plebeu, gente, significa antigamente as pessoas que eram consideradas as pessoas pobres, né, da sociedade. Hoje em dia não se usa mais esse termo, tá bom? Esse nome não se usa mais hoje em dia, mas antigamente eram chamadas essas pessoas pobres que faziam parte da sociedade, os trabalhadores, eram chamados de plebeus, se for homem, e plebeia, se for mulher, certo? Outra palavra aqui, ó, com esse encontro consonantal de PL. Só que aqui, ó, tá PL mais a letrinha I, a vogal I, certo? Implicar. Implicar, né, aquele ato que a gente tem de, tô implicando com meu coleguinha, vou chatear meu coleguinha, né? Que não é tão legal assim, mas essa palavra aqui, ó, eu tenho um encontro entre PL, né, que são duas consoantes, mais a vogal I. Explosão. Olha aqui. Explosão. Mais uma vez o encontro entre PL. Explosão. Olha aí. Mais uma vez o encontro entre PL. E por último a palavra pluma. Pluma é como se fosse uma pena, né? É uma pena, mas é uma peninha mais fofinha, tá? Aí a gente chama de pluma. Vamos lá. Aí também vamos encontrar, por último, né, vamos falar um pouquinho sobre os encontros consonantais entre T e L. Uma coisa que eu quero falar logo para vocês, avisar, esses encontros entre T e L são bem comuns no nosso dia a dia, mas a gente vai encontrar mais o encontro entre
TL mais a vogal A ou TL mais a vogal E, certo? Prontinho, aí eu vou falar para vocês os exemplos que eu trouxe aqui, tá certo? O encontro consonantal de TL, vamos lá. TL mais a vogal A. Atlântico. Como assim Atlântico? O nosso oceano Atlântico, gente. Está presente, né, no nosso planeta Terra. Outra palavrinha aqui. Atleta. Olha aí esse encontro. T-L-E, né? Tlim. Essa palavra, talvez vocês não tenham ouvido muito, mas tlim é a palavra que a gente usa para dizer um determinado som. Por exemplo, o som de uma moedinha batendo na outra. A gente chama de tlim, tá bom? Vocês podem não usar muito no dia a dia de vocês, mas olha aí, aprenderam agora uma palavrinha nova. Esse sonzinho que as moedas fazem, batendo umas às outras, a gente chama de tlim. Outra palavra bem interessante que eu trouxe, não sei se vocês já ouviram falar, a palavra triatlon. Essa palavra, gente, ela quer dizer, eu vou dizer o significado dela para vocês, tá bom? Essa palavra, ela quer dizer uma modalidade de esporte que é praticada e que o atleta, né, a pessoa que pratica o esporte, nessa modalidade aqui, ele vai praticar 3 esportes em um percurso. Por exemplo, ele tem um percurso que ele vai ter que completar para fazer essa prova, né, como um atleta. Aí, por exemplo, nesse percurso ele vai ter que nadar um determinado tempo, uma determinada distância, aí ele sai da água, vai, monta na bicicleta, pedala, 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 outra distância, depois ele desce da bicicleta, começa correndo, aí corre, corre, corre mais uma distância até chegar no objetivo dele, tá certo? Até chegar naquela linha de chegada ali. Aí por isso que a gente chama de triatlon, porque ele faz 3 esportes em uma única, vamos dizer, uma única maratona. Tá bom? É bem interessante, né? Depois vocês, se quiserem, pesquisem como é que funciona o triatlon. É bem interessante. Muitos atletas praticam esse tipo de modalidade de esporte, tá? E outra palavrinha que eu trouxe para vocês, eu peço desculpas aí pelo errinho, foi um erro realmente de digitação de um slide para o outro. Esse passarinho aí, o nome desse passarinho é tluque. Tluque é um nomezinho bem diferente, né? Eu particularmente não conhecia, tá? Aí eu pesquisei uma palavra com TLU e achei esse passarinho. O nome desse passarinho é tluque, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo. Estudem bastante, façam os exercícios do livro, certo? E até a nossa próxima aula. Um beijão para todos vocês.